Situação do abastecimento começa a normalizar na região. Polícia Federal deflagrou no Congresso Nacional e em diversos estados uma operação que mira uma suposta organização criminosa que atuava na fraude de concessões de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Falta de combustível provocou um aumento na procura pela instalação de cilindros de gás. O comandante do 28º GAC falou sobre a operação deflagrada pelo Exército no movimento dos caminhoneiros e ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 1º de junho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. A situação do abastecimento dos automóveis em Criciúma está aos poucos normalizando. Hoje, a procura por gasolina e etanol nos postos da cidade foi intensa. As filas começaram a se formar nos postos na noite de quarta-feira, quando se espalhou a notícia de que os caminhões-tanque começariam a chegar na cidade. A quinta-feira também foi de filas, mas não durou muito tempo, já que o combustível acabou em algumas horas. Mas ainda tem muita gente sem gasolina na região e ainda vai demorar alguns dias para que tudo se normalize. É que o combustível continua chegando na cidade, mas acaba em poucas horas, já que muitos veículos estão abastecendo. Na noite de quinta-feira, por exemplo, 22 caminhões-tanque chegaram na cidade, um total de 400 mil litros. Mas isso não é suficiente para abastecer toda a região. Quem encarou as filas pela manhã ou nas primeiras horas da tarde conseguiu abastecer. Obrigado a enfrentar, né? Porque a gente depende do veículo, da moto para trabalhar, né? E sem gasolina não tem condições, né? Tá bem complicado mesmo. A gente até deu uma empurrada ali atrás por causa que senão ia até faltar, né? Já pegou reserva agora de manhã. Tá quase acabando. Tô desde quarta-feira com essa gasolina aqui. Segurando, com esse daqui não consegui nem sair de casa. Em Criciúma, todos os postos que já receberam combustível tiveram formação de filas. A partir do momento que está chegando o combustível nos postos, automaticamente já tem fila. Bom, a logística que teve em relação ao comboio que teve em Itajaí, que foi escoltado pela polícia na noite de ontem, né? Esse combustível começou a chegar ontem à noite e a maioria dos postos começaram a comercializar hoje de manhã cedo. Sendo que chegou mais ou menos hoje em torno de 14 horas, já não tinha mais combustível. O próprio posto nosso aqui, nós começamos às 5 da manhã e às 14 horas não tinha mais combustível. Então é assim, a coisa está muito rápida, né? Chegou o combustível no posto, já tem fila formada, automaticamente o volume vai rápido. Segundo o empresário, não tem como definir o horário em que haverá combustível nos postos da cidade. Ele explica que a partir de agora, cada posto faz sua logística e, portanto, em cada local, os caminhões-tanque que abastecem chegam em um horário diferente. Imagina que todos os postos têm combustíveis, né? Então, imagina quantos caminhões tem lá na base carregando, né? Sim, o nosso caminhão chegou então, voltou rapidamente. Está lá na base para carregar e existe toda essa logística, né, de demora, de bastante fluxo de caminhão lá na base, automaticamente vai demorando, né, e outros caminhões também vão chegando e vão colocando nos postos. Então, em todos os momentos em Criciúma, algum posto tem gasolina, basta o consumidor ter paciência, esperar um pouquinho na fila, né, até conseguir abastecer o seu carro. O empresário acredita que no início da próxima semana tudo se normalize na região. O consumidor tem que ter paciência, né? O combustível está vindo, tá? Todos os dias está chegando o combustível em Criciúma. Eu acho que não há motivo de desespero. Realmente quem está com um pouco de combustível no tanque, espera um pouco, dá para esperar um pouquinho, né? Se não dá para ser hoje, abastece amanhã, né? Então, meio tanque dá para aguentar mais uns dias aí, então tenha calma que tudo vai dar certo, porque normaliza. Enquanto a situação não se normaliza, o abastecimento é feito de forma limitada para garantir o atendimento ao maior número de consumidores. Os carros podem abastecer até R$ 100 e motos até R$ 20. Isso foi uma determinação da Polícia Militar, né?
que limitou nos automóveis R$100 de abastecimento, né, e R$20 na moto. Então todos os postos de Criciúma estão fazendo essa regra, né, para que todo mundo tenha condições de pelo menos abastecer essa quantidade que dá mais ou menos 22 litros. Já os valores praticados nas bombas têm sido os mesmos de antes da paralisação. A gasolina comum está em média R$ 4,35 o litro e a aditivada em média R$ 4,45. A falta de combustível nos postos de todo o país provocou um aumento na procura pela instalação de cilindros de gás. O repórter Jonathan Alcalá encontrou uma loja em São Paulo onde a fila de espera já passa de uma semana. O fenômeno ocorre em todas as regiões do país. O Bruno trabalha como motorista de aplicativo há mais de 3 anos. Percorre em média 500 quilômetros por dia. O combustível, gás natural, o famoso GNV. Com a gasolina, em média, eu gastava aí uns R$ 2.500, R$ 2.900 por mês. Agora eu gasto em torno de uns R$ 900 rodando a mesma coisa. Quem depende do diesel, da gasolina ou do etanol, encontrou postos com as bombas vazias. E aqueles que receberam carregamento tinham filas de dobrar o quarteirão. As filas no posto tá bem grande, como vocês têm visto na televisão. Eu chego, eu não gasto 5 minutos. Abasteço, não está faltando. Todos os postos que trabalham com GNV continuam. Graças a Deus os preços não subiram. Eu fiquei com medo, até achei que fosse subir. Mas não estou tendo problema nenhum. Com a falta de combustíveis nos postos, o Bruno comemora. O fluxo de corrida aumentou muito. A quantidade de carro eu tenho percebido que tem pouco, pela distância que eu tenho ido buscar os passageiros. Aumentou muito, eu estou indo buscar passageiro aí cerca de 7, 8 quilômetros de distância de mim. O que significa que tem pouco carro rodando. Ah, sim, com certeza. Assim como o Bruno, a procura pela instalação de cilindros de GNV aumentou em São Paulo na última semana. Nessa loja, a fila de espera passa de uma semana. Aumentou bastante a procura, média de 500%. A lista de espera hoje é de quantos dias? Em média uma semana, para agendar, para parar o carro para poder instalar. Eu vi que a garagem está cheia, todos esses carros aqui já estão aguardando essa conversão. Estamos aguardando. Muitos não tem nem combustível para sair daqui, trouxeram para instalar, porque não tem como andar na rua, trouxeram. Aqui na garagem da oficina a gente percebe o aumento por essa procura. Alguns carros estão parados na calçada, esperando espaço lá dentro da oficina para conseguir entrar. Olha só, está todinha lotada. É preciso que o serviço de alguns termine para que outros carros que estão na fila consigam entrar e fazer a conversão pelo kit GNV. De acordo com o proprietário da loja, na semana retrasada, a média de procura pela conversão era de 2 carros por semana. O preço da instalação do kit varia entre R$ 4 a R$ 6 mil, dependendo do tamanho do cilindro. Em média, todos os instaladores, todo mundo que instala hoje paga só a economia. A gente fala que não é nem o cliente que vai pagar, o próprio GNV vai pagar as parcelas, tá? Dá uma economia em média de 50% a 75% sobre o que a pessoa gasta por mês, tá? Então, quanto mais roda, mais tem o retorno, né? A seguir, comandante do 28º GAC fala sobre operação deflagrada pelo Exército no movimento dos caminhoneiros. A Polícia Federal deflagrou no Congresso Nacional e em diversos estados uma operação que mira uma suposta organização criminosa que atuava na fraude de concessões de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. A Polícia Federal chegou cedo ao Congresso Nacional e fez uma varredura nos gabinetes de parlamentares alvos da operação. Segundo as investigações, o núcleo político do esquema teria como participantes o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, os deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, Wilson Filho e Jovair Arantes, ambos do PTB, e ainda 2 sobrinhos de Arantes, Leonardo José Arantes e Rogério Arantes.
Também foram realizadas buscas em endereços do deputado Ademir Camilo Prates, do MDB, que desde abril não está em exercício do cargo. Também se tornaram alvos os senadores Dalírio Beber, do PSDB, e Cidinho Santos, do PR, atualmente licenciado do mandato. De acordo com a polícia, essa investigação, que levou cerca de um ano, revelou um grande esquema de corrupção dentro do Ministério do Trabalho, na Secretaria de Relações do Ministério, com a suposta participação de servidores públicos, lobistas, advogados, parlamentares e representantes de centrais sindicais. Investigadores apontam que agentes públicos desrespeitaram regra interna que estabelece uma ordem cronológica para avaliação e distribuição dos pedidos de registro sindical. Sendo assim, esses pedidos eram selecionados de acordo com a ligação do sindicato com os políticos. Os pagamentos envolviam valores que, segundo a investigação, chegaram a 4 milhões de reais pela liberação de um único registro sindical. A suspeita de possível loteamento de cargos do Ministério do Trabalho pelo PTB e Solidariedade. A operação, batizada de Registro Espúrio, foi solicitada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, as prisões dos deputados e senadores chegaram a ser pedidas pela PF, mas o ministro Fachin não autorizou. A PF também pediu a prisão de Roberto Jefferson, mas também não foi atendida. Segundo Fachin, há indícios de que ele sabia do esquema, mas não que tenha se beneficiado. O Ministério Público Federal apontou ainda outras infrações, como o indeferimento de registro sindical das entidades que preenchiam os pressupostos legais exigidos para o procedimento. Ao todo, foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de prisão temporária no Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e em mais 6 estados. Em São Paulo, a PF fez buscas na Força Sindical e na União Geral dos Trabalhadores. O partido Solidariedade disse em nota que a citação do deputado Paulinho da Força não tem fundamento. A Força Sindical afirmou que a operação tinha como objetivo a busca e apreensão de documentos que a entidade disponibilizou sem restrições. O deputado Wilson Filho negou qualquer participação no esquema. A direção nacional do PTB afirmou que jamais participou de qualquer negociação espúria no Ministério do Trabalho e que, se for comprovado o envolvimento de qualquer PTBista no esquema, os culpados devem assumir suas responsabilidades. A produção da HIT TV não conseguiu contato com outros citados na reportagem. O comandante do 28º GAC de Criciúma recebeu nossa equipe de reportagem e falou sobre a atuação do Exército no movimento grevista dos caminhoneiros. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Nos últimos dias da paralisação, as forças de segurança começaram a intervir. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Exército atuaram em várias frentes de trabalho. O objetivo, conforme foi definido nas reuniões do Comitê de Gerenciamento de Crise do Estado, era de garantir o direito de ir e vir, tanto da população quanto dos caminhoneiros que não queriam se manifestar, além de garantir o transporte de produtos essenciais. De Criciúma, aproximadamente 90 militares do Exército participaram dos trabalhos. A maior parte do nosso trabalho, ele se constituiu de escoltas de comboios e patrulhamento de vias, segurança de estradas. Então, nós temos tropas desdobradas na BR-116, na região de Lages, cobrindo toda a BR-116, da divisa com o Rio Grande do Sul, até Mafra, divisa com o Paraná. Também temos tropas desdobradas aqui na região da ANREC e a MESC, região carbonífera do extremo sul catarinense. O comandante falou ainda sobre algumas situações registradas nos últimos dias da paralisação, onde também foi necessária a atuação do Exército. Tivemos 2 ocasiões em que atuamos para desobstruir vias com negociação. Uma aconteceu com o pelotão que estava operando aqui na região da Murel, no caso, Nós atuamos também na Murel, na região de Tubarão, Laguna, em reforço à unidade que existe lá em Tubarão, a 3ª Companhia do 63 Batalhão de Infantaria. E lá na região de Correia Pinto, ao norte de Lages, também houve uma outra situação de
obstrução de rodovia e nós atuamos para fazer a desobstrução, sempre com negociação. Esses 2 eventos, eles foram desencadeados, foram operados juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Fora isso, o comandante destaca que a maior parte dos protestos foi realizada de forma pacífica e que não exigiu maiores intervenções. Em relação aos bloqueios de pista, por exemplo, houve registros no país, mas não aqui na região. Toda a MESC e ANREC não houve bloqueio de estradas. E se houve, foi por curto espaço de tempo, quando a nossa tropa chegou, já estava desfeito. Ele afirmou ainda que a atuação das forças de segurança foi necessária nos últimos dias para garantir a segurança da população e dos próprios manifestantes. E ele lembra que, ao atuar nas ruas, o Exército responde a uma ordem do Estado brasileiro e não só do Presidente da República. O Presidente da República, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas é importante destacar, então ele decretou, a garantia da lei e da ordem, e nós, como Força Federal, temos que cumprir. Mas é importante destacar que nós, Exército Brasileiro, não servimos a governo. Nós servimos ao Estado brasileiro. E, neste momento, o Estado brasileiro está legalmente instituído, composto por este governo. Mas o Exército Brasileiro serve ao Estado. Por isso que nós fomos para as ruas e estamos cumprindo as determinações do presidente, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, conforme a Constituição e legalmente instituído. Agora, com o fim da paralisação, o Exército continua atuando. Continuamos com as mesmas tropas que operaram nos dias anteriores, porque foi observado um movimento de radicalização nos últimos dias. Isso aí, com certeza, pode levar ao surgimento de grupos oportunistas e ações oportunistas. Elas aconteceram efetivamente, Toda a população aqui de Santa Catarina viu o que aconteceu em Imbituba e, por causa disso, para prevenir esse tipo de situação, onde nós temos aí grupos criminosos, provavelmente movimentos políticos radicais, nós não queremos que isso aconteça e, por isso, o prosseguimento da operação. O comandante falou ainda sobre a possibilidade de uma nova paralisação nos próximos dias. A informação está sendo compartilhada nas redes sociais, mas não há confirmação se a informação é real. Nós temos que receber esse tipo de informação com cautela, porém nunca com desprezo. Nós sabemos que nesse momento que vivemos da história da humanidade, a chamada Era do Conhecimento, que na verdade conhecimento não tem muito, tem muita informação, dados e informações, muitas vezes manipuladas, essas informações, nós não podemos desprezar, como eu falei, mas também temos que ter cautela. Acredito que esse tipo de situação também contribui para o prosseguimento das operações. Então, estamos acompanhando e, por isso, até o presente momento, não chegou nenhuma ordem para desmobilizar. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. E para finalizar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os destaques registrados durante a semana na região. Segunda-feira, greve dos caminhoneiros chega ao 8º dia. Em Santa Catarina, manifestantes e forças de segurança se reuniram para definir o transporte de produtos essenciais para o atendimento público. Nós estamos, desde o início da crise, a partir de quinta-feira, a gente começou a ter reuniões periódicas, diárias, a nível de Estado, dentro dos centros integrados da Defesa Civil, que faz o gerenciamento dos riscos e dos desastres no estado de Santa Catarina, onde a gente pôde dialogar
com caminhoneiros de toda Santa Catarina. Manifestações populares em apoio aos caminhoneiros aumentam em todo o país. Tem que lutar, nós temos que lutar. Que vida é essa? Nós não temos mais nada, o Brasil está indo água abaixo. Terça-feira, em Criciúma, transporte coletivo tem horários reduzidos em função da falta de combustível. Desta forma, na quarta-feira, os ônibus circulam apenas entre 3 horários. Entre esses períodos, basta seguir a tabela normal de horários da CTU. Em Brasília, continuam as negociações com os manifestantes para dar fim à paralisação. No final da tarde, uma outra reunião também foi agendada aqui no Palácio do Planalto. O Comitê de Gerenciamento de Crise vai continuar acompanhando os desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros. Quarta-feira, em Criciúma, posto de combustível que abasteceu apenas para profissionais de serviços essenciais tem registro de filas durante todo o dia. Eu moro na Içara e trabalho em Uruçanga. Se eu não tenho combustível para deslocar da minha cidade para a cidade que eu trabalho, fica complicado, né? Então, esse posto abriu essa exceção para a gente, através do nosso comando, né? E com 20 litros, então, eu posso sair da minha casa e ir até Uruçanga, né? Da Içara, Uruçanga, para fazer o meu trabalho. Senão, a viatura teria que vir me buscar. Só que muita gente aqui não trabalha nos órgãos de segurança ou nos serviços essenciais. Tem gente que é cidadão comum, civil e que veio tentar abastecer. Mas quando chegar no posto, infelizmente, vai ser mandado embora. Campanha nacional de vacinação é ampliada em todo o país. Nós recebemos ontem, então, a informação da prorrogação. Vamos estar estendendo até o dia 8, né, mais uma semana para todo o estado de Santa Catarina. Igualmente aqui na nossa região da REC. Quinta-feira, em Criciúma, projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores quer dar publicidade aos grupos de prevenção ao suicídio. O suicídio tem se tornado uma pandemia em todo o mundo, tem aumentado demais, os números são exorbitantes e eu tive a ideia de dar publicidade a esse trabalho que muitas pessoas ainda não conhecem, né? E pelo fato de não conhecer, acaba não usufruindo desse belíssimo trabalho que desenvolve a Rede de Proteção à Vida. Atenção a quem usa internet. Em uma reportagem especial, mostramos como evitar cair em golpes online. Eu garanto para você que se eu der uma olhada no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu Instagram, eu consigo ter uma boa noção do que você gosta, o que você já publicou, onde você passou férias, com quem você estudou. E eu consigo mandar um e-mail para você e você jura que eu te conheço há anos. E você vai abrir. O grande problema é que isso é um phishing, né? E a hora que você abre, eu eventualmente acabei te infectando. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Até lá, se Deus assim permitir.